Vocês sabiam que o Batman tem uma série não concluída até os dias de hoje? Lançada no mesmo ano da aclamada série Grandes Astros Superman, Grandes Astros Batman e Robin, é uma obra escrita por Frank Miller e ilustrada por Jim Lee, lançada em 2005 pela DC Comics. Essa série propôs uma releitura ousada e controversa da relação entre Batman e Robin, trazendo à tona uma versão muito mais sombria e brutal do Cavaleiro das Trevas. O Batman de Miller nesta história não é o detetive heróico que muitos fãs conhecem, mas sim uma figura mais agressiva e perturbada, refletindo a abordagem mais radical que o autor deu ao personagem vista em Batman, o Cavaleiro das Trevas. Ao longo das edições, essa releitura gerou discussões acaloradas, tanto pelo tratamento dado aos personagens quanto pelo tom da narrativa, dividindo a opinião de críticos e leitores. Vamos explorar alguns dos aspectos mais marcantes dessa obra e entender por que ela nunca foi concluída. Mas antes de darmos início a essa jornada, não esqueça de deixar o seu like para fortalecer nosso trabalho, se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, e ativar o sino de notificações para ficar por dentro de nossos próximos conteúdos. Te convido também a seguir nossas outras redes sociais que estão aparecendo nesse momento em sua tela. Agora, sem mais enrolação, bora para o vídeo. Uma versão controversa do Batman. Em Grandes Astros Batman e Robin, Frank Miller apresenta uma versão de Batman que foge radicalmente do herói tradicional. Esta versão do Cavaleiro das Trevas é violenta, implacável e com um senso de justiça distorcido, muitas vezes beirando o comportamento psicopático. Miller retrata Batman como um homem brutalizado pelo trauma, que canaliza sua raiva de maneira descontrolada, criando uma figura mais temida do que respeitada. Além da violência exacerbada, um elemento que alimentou ainda mais a controvérsia foi o romance repentino e sexualizado entre Batman e Canário Negro. Após uma batalha brutal contra um grupo de criminosos, os dois heróis, ainda cobertos de sangue e suor, se envolvem em um relacionamento físico no meio da rua, em cima das cinzas da luta. A cena, abrupta e altamente sexualizada, foi criticada por parecer forçada e desprovida de qualquer construção emocional. Ao invés de apresentar uma conexão genuína entre os personagens, o momento foi percebido como uma tentativa de chocar os leitores, contribuindo para a visão de que essa versão de Batman estava focada mais no sensacionalismo do que em um desenvolvimento coerente de suas motivações e relações. Origem de Robin reimaginada. A origem de Dick Grayson como Robin em Grandes Astros Batman e Robin é um dos elementos mais chocantes da série. Frank Miller recria a história de um modo muito mais sombrio e abusivo. Após o assassinato dos pais de Dick Grayson, Batman resgata o garoto, mas não de maneira acolhedora. Ao invés de fornecer suporte emocional, o Cavaleiro das Trevas o submete a um treinamento implacável e desumano. Um dos exemplos mais marcantes de tortura psicológica ocorre quando Batman deixa Dick sozinho em uma batcaverna escura e assustadora, sem comida ou orientação, obrigando o jovem a sobreviver por si mesmo como um teste. Além disso, em outra cena, ele o força a comer ratos para se manter vivo, como uma forma de endurecê-lo para o combate ao crime. Essa abordagem cruel à formação do jovem herói revoltou muitos leitores, que consideraram o relacionamento de mentor e aprendiz distorcido e abusivo, muito diferente das versões mais compassivas vistas em outras histórias. A famosa frase "Eu sou o maldito Batman", uma das falas mais memoráveis e polêmicas de Grandes Astros Batman e Robin, é quando Batman, em um momento de fúria, declara: "Eu sou o maldito Batman". Essa frase se tornou icônica, gerando inúmeros memes e discussões entre os fãs. O contexto em que ela é dita ocorre durante uma cena em que Batman está dirigindo o Batmóvel de forma extremamente perigosa com Dick Grayson, recém-resgatado, no banco do passageiro.
Grayson está visivelmente aterrorizado com a velocidade e o comportamento do herói. Quando questionado por que está agindo daquela maneira, Batman responde com a famosa frase, como se estivesse justificando sua atitude imprudente e autoritária apenas pelo fato de ser o Batman. Esse momento resume bem a versão de Miller do personagem. Arrogante, egoísta e com um senso de superioridade quase megalomaníaco. A frase se tornou um símbolo da caracterização exagerada que Miller estava buscando, ao representar um Batman que acredita estar acima de qualquer limite ou responsabilidade moral, simplesmente por ser quem é. Essa fala, embora lembrada por seu impacto cultural, também é vista como um dos principais exemplos de como essa obra se afasta da interpretação tradicional do herói, dando a ele uma persona muito mais sombria e questionável. A influência de Batman, o Cavaleiro das Trevas no tom da narrativa. Embora Grandes Astros, Batman e Robin seja uma história independente, muitos elementos remetem ao clássico Batman, o Cavaleiro das Trevas, também de Frank Miller. O tom sombrio, a crítica à autoridade e o Batman mais violento e perturbado são reflexos diretos da visão que Miller já havia explorado em sua obra anterior, sendo inclusive este Batman apresentado como o Batman mostrado em O Cavaleiro das Trevas quando jovem, na visão de alguns leitores. No entanto, enquanto O Cavaleiro das Trevas foi amplamente aclamado por sua abordagem inovadora, Grandes Astros Batman e Robin foi visto por muitos como uma tentativa de replicar esse sucesso, mas de forma mais exagerada, o que gerou divisões entre os fãs. Em nosso canal, temos um vídeo que fala sobre Batman, o Cavaleiro das Trevas, e o impacto dessa obra no mundo dos quadrinhos e na cultura pop. Deixaremos o vídeo no card, que aparece em sua tela nesse momento, para que após o término deste conteúdo, vocês possam ir lá conferir. Publicação irregular e não conclusão da obra. A arte de Grandes Astros Batman e Robin é um dos pontos altos da série, graças ao trabalho de Jim Lee, amplamente reconhecido por seu traço detalhado e dinâmico. Sua ilustração trouxe um aspecto cinematográfico às cenas de ação, com detalhes minuciosos que deram vida à versão brutal e exagerada do Batman criada por Frank Miller. Enquanto o roteiro de Miller dividiu opiniões, a arte de Jim Lee foi universalmente elogiada, sendo um dos motivos pelos quais muitos fãs continuaram acompanhando a série, mesmo com a narrativa controversa. No entanto, o maior obstáculo da série foi o lançamento irregular das edições. Com longos intervalos entre os capítulos, os leitores se frustraram pela falta de continuidade. Isso ocorreu principalmente devido à agenda sobrecarregada de Jim Lee, que estava envolvido em vários projetos ao mesmo tempo. Embora Frank Miller tenha expressado desejo de concluir a série, ela foi interrompida após a 10ª edição, permanecendo inacabada. O trabalho incompleto, combinado com a recepção dividida, deixou a série com um legado controverso e uma sensação de frustração para os fãs. Bom, galera, chegamos ao final do nosso vídeo e agora reforçamos o pedido para que deixem seu like como forma de apoio e que se inscrevam em nosso canal, porque essa é a forma de sabermos se vocês realmente apreciaram nosso conteúdo. Gostaríamos que vocês também deixassem aquele comentário e compartilhassem nosso vídeo com algum amigo para que o YouTube nos recomendar para mais pessoas. Por enquanto, vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado de saber dessas curiosidades sobre a obra Grandes Astros Batman e Robin. E até o próximo vídeo. Fui!